Olá, alunos! Hoje nossa aula será direcionada à demonstração e à aplicação do teorema da energia cinética. Vamos lá. O teorema diz o seguinte: o trabalho total das forças internas e externas realizado sobre um corpo é igual à variação de sua energia cinética. Tá? Então, a nossa ideia nessa aula é fazer a demonstração deste teorema. Então, vamos lá. Olha só, nesta figura eu tenho o deslocamento de uma partícula do ponto A até o ponto B. Para iniciarmos a nossa demonstração, eu quero lembrá-los que o trabalho ele é calculado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno que a força faz com o deslocamento. No nosso caso, como o deslocamento e a força, o ângulo entre eles é zero, então esse ângulo θ é igual a 0 graus, e o cosseno de zero é igual a 1, o trabalho será F vezes D. Outra coisa também que quero lembrá-los é que a força ela é a massa vezes a aceleração. Mais uma coisa eu quero lembrá-los, que pela equação de Torricelli, nós sabemos que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do deslocamento, ou seja, o d. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quero mostrar para vocês que esse d ele pode ser calculado, isolando todas essas variáveis. Então, eu terei v ao quadrado menos v0 ao quadrado, tudo isso, vou colocar aqui entre parênteses para ficar bonitinho, menos, aliás, dividido por 2 sobre A. Bom, então, até aqui ok. Se queremos calcular o trabalho que essa partícula está fazendo no seu deslocamento, eu tenho a velocidade inicial, velocidade final. Então, eu vou pegar a minha fórmula do trabalho, ou seja, o meu trabalho total, na realização aqui, vai ser a força, que eu já sei que é M vezes A, vezes o deslocamento. E o deslocamento é v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2A. Olha só que interessante. Esse A, por ele estar multiplicando e aqui dividindo, eu vou cortá-los. E aí o que vai me sobrar? Vai me sobrar aqui o trabalho é a massa que multiplica a velocidade ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Esse termo aqui, ele indica a nossa energia cinética final, ou seja, o trabalho ele será energia cinética final menos a energia cinética inicial, porque aqui se trata da velocidade inicial, então energia cinética no início. Ou seja, podemos concluir a partir daqui que o trabalho ele é a variação da energia cinética. A variação de qualquer coisa é uma variação final menos uma variação inicial. Então, se eu tenho energia cinética final menos a energia cinética inicial, nós teremos a variação de energia cinética total, que é nada mais que o trabalho. Então, conseguimos fazer a demonstração desse teorema. Bom, vamos a
a uma aplicação prática dele. Então, supomos que um pequeno objeto de massa 2 kg, abandonado de um ponto situado a 15 metros de altura em relação ao solo, cai verticalmente sob a ação da força-peso e da força de resistência do ar. Sabendo que sua velocidade ao atingir o solo vale 15 metros por segundo, calcule o trabalho da força de resistência do ar. Bom, aqui está uma figura explanando, né, a força de resistência do ar, que está para cima. Nós temos a força-peso, que está para baixo. Né? Então, o trabalho total, ele será o quê? O trabalho da força de resistência do ar mais o trabalho da força-peso. Né? O trabalho total será a somatória desses trabalhos, que também será a variação da energia cinética. Né? Então, a gente acabou de ver que o trabalho ele também é a variação de energia cinética. E como esse objeto ele tem um ponto inicial, tem um ponto final, eu tenho uma energia potencial sendo transformada em energia cinética, então eu tenho um trabalho. Bom, o trabalho da força de resistência, né, será igual a essa variação de energia cinética, que é a massa vezes a velocidade no ponto B, que é a final, sobre 2, menos a massa vezes a velocidade no ponto A, sobre 2. Isso aqui está ao quadrado. E eu posso pegar essa parte aqui, onde tem o trabalho da força-peso, e também já colocar lá do outro lado. Né? E isso vai ficar menos a massa vezes a gravidade vezes a altura. Né? Lembrando que o trabalho da força-peso é mgh. Bom, já temos tudo aí. Né? Agora basta a gente substituir. Detalhe, a velocidade no ponto A é zero. Né? Se a velocidade no ponto A é zero, então a gente já sabe que isso aqui tudo vai ser igual a zero. Então, o trabalho da força de resistência do ar será 2, que multiplica 15 ao quadrado, sobre 2, menos 2 vezes 10 vezes 15, que é a altura. Bom, então o trabalho da força de resistência será 225 menos 300. Então, o trabalho da força de resistência do ar será menos 75 joules. Um detalhe que eu queria enfatizar é esse sinal negativo. Tá? O sinal negativo ele está se referindo a um trabalho resistente. Tá? Então, na queda do objeto está havendo aí uma resistência. Tá? Então, isso nós chamamos de trabalho resistente. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, que vocês tenham aprendido sobre o teorema da energia cinética e até a próxima.